Olá, bom dia, bom dia. Chegamos em mais uma sexta-feira, 21 de março de 2025. Espero que você esteja bem, a sua família também. Quinta-feira teve chuva em Anápolis. Deus seja louvado, deu uma melhorada, não é, no clima, apesar do abafamento. E eu peço a Deus que essa sexta-feira e esse final de semana sejam abençoados na sua vida, na sua família. E eu quero deixar um verso para a nossa reflexão de hoje, desse fim de semana, que está lá em Mateus capítulo 7, verso 12. Mateus capítulo 7, verso 12, que vai falar dessa dinâmica do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? Do que fazemos, do que falamos. Então diz assim, Mateus 7, 12. Portanto, façam aos outros o que vocês desejam que os outros lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Portanto, em tudo, diz o texto, em tudo, façam aos outros o que vocês gostariam que os outros fizessem a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Ó, Jesus resumindo a lei e os profetas aí no nosso comportamento e na nossa relação interpessoal entre as pessoas. Em tudo, façam aos outros o que vocês gostariam que os outros fizessem a vocês, e essa é a lei e os profetas. Então, quando nós falamos coisas que machucam os outros, quando nós nos comportamos inadequadamente com os outros, quando o nosso relacionamento interpessoal entre as pessoas não é um relacionamento saudável, ele é tóxico, a gente faz mal para as pessoas, a gente precisa lembrar desse verso. Eu devo falar aos outros, eu devo fazer aos outros, meu comportamento aos demais, às outras pessoas, tem que ser palavras, comportamentos, tem que ser atitudes que eu gostaria que os outros tivessem para comigo. Então eu não vou ofender a outra pessoa porque eu não quero ser ofendido. Eu não vou ter um comportamento inadequado com a outra pessoa porque eu não quero que a outra pessoa tenha um comportamento inadequado para comigo. Então em tudo, façam aos outros o que vocês gostariam que os outros fizessem a vocês. Esta é a lei e os profetas, disse o Senhor. Jesus dizendo, é a lei e os profetas, Mateus 7,12. Vamos refletir nisso nessa sexta-feira, nesse fim de semana oportunidade da gente estar com muitas pessoas, não necessariamente do trabalho, mas pessoas do nosso convívio mais próximo, do nosso ninho, familiares, família, igreja, amigos, né? Pessoas que a gente relaciona, não por causa do trabalho, mas porque queremos estar com. E vamos pensar nisso? Será que em tudo nós temos falado, temos feito, as nossas atitudes têm sido em tudo coisas que a gente gostaria que os outros fizessem para conosco? Porque essa é a lei e os profetas. Jesus está resumindo a lei lá do Antigo Testamento e os profetas nisso. Vamos refletir? Queria orar contigo. Obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor nos deu. Obrigado por essa sexta-feira linda. Que o final de semana seja abençoado. Que as nossas atitudes, os nossos gestos, nosso comportamento e as nossas palavras sejam palavras, gestos e comportamentos que abençoem as pessoas. Porque da mesma forma que a gente trata as pessoas, a gente precisa entender que as pessoas nos tratam e a gente gostaria de ser bem tratado, ter palavras de bênção sobre nós, então que a gente faça isso para com os outros também. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua sexta-feira, que você tenha um excelente dia, que você tenha um excelente final de semana e a gente se encontra segunda-feira na nossa próxima devocional. Tchau, tchau.